Faz muitos anos, em uma noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro, em nossa casa, celebrávamos o fim de uma etapa e uma nova etapa que se abria quando o abençoado mentor, Dr. Bezerra de Menezes, veio e proferiu uma oração singular, que eu escutaria no gravador mais tarde e deixaria que a alma fosse eduarizada pelas lágrimas. Ele dizia de alguma forma: meu Deus, nesta noite madrugada, eu não te quero pedir pelos que choram. Desejo suplicar-te por aqueles que são responsáveis pelas lágrimas dos outros. Todos pedem pelos que se encontram no leito de dor, nas tábuas da miséria, crucificados nas aflições. Eu, porém, quero suplicar pelos crucificadores, por aqueles que são responsáveis pela miséria social, moral e econômica da humanidade, por aqueles que preparam as cruzes onde colocam as suas vítimas nas estradas da ilusão. A maioria das criaturas humanas pede pelas vítimas, por aqueles que foram atirados ao lamaçal, por aqueles que foram empurrados ao abismo. Eu, porém, te quero pedir pelos insensatos que foram responsáveis pela queda do seu irmão. E ele continuava em uma oração sui generis. Não orava pelos que choram, pelos que sofrem, pelos que padecem, mas por aqueles que são responsáveis pela dor, pela angústia, pela miséria do seu irmão. Realmente, aqueles que são verdadeiramente felizes. Porque dentro da visão espírita não existe efeito sem causa. E o sofrimento que nos ataca, embora nos atormente, é o resgate necessário para a nossa autoiluminação. É o mecanismo de que se utilizam as divinas leis, a fim de podermos reparar. E seria ideal que nós pudéssemos sofrer com alegria, sem masoquismo, que recebêssemos a dor como bem-aventurada, que tivéssemos o júbilo de incorporar qualquer tipo de padecimento como a bênção que Deus reserva para os seus eleitos, como está exalado no Evangelho segundo o Espiritismo. Isto porque, desde que nos não dedicamos à reparação do mal que fizemos, as leis soberanas cobram-nos, dando-nos a oportunidade de crescer interiormente, a fim de realizarmos a autoiluminação de grande oportunidade. Mas toda vez quando falamos a respeito do perdão, surgem interrogações perturbadoras. Perdoar, mas eu não consigo. E toda vez, do ponto de vista psicológico, quando nós dizemos eu não consigo, estamos dizendo eu não quero. Porque toda vez que nós queremos, seja o que for, nós conseguimos. Através do exercício, demos o primeiro passo. No caso do perdão, deixamos de rememorar o acontecimento ditoso. Tiramos da paisagem mental o duelo que nós estabelecemos em relação ao algoz. E somos de uma ingenuidade ímpar. Ao odiarmos o algoz, ele está nos manipulando à distância. Só há um meio de sermos felizes, cortando o fio da animosidade em relação àquele que nos tornou desditosos. A melhor maneira é primeiro interromper o fio, não recordar o acontecimento para não fixar. E lentamente vamos acostumando-nos. E vamos tendo essa alegria, meu Deus, afinal, eu sou a vítima. E a vítima deve exultar, mas o algoz, cedo ou tarde, ele será chamado pela consciência, ora anestesiada, mas que em determinado momento ressumará a culpa. E quando nós vemos na estrada da terra os tímidos, os que têm complexo de inferioridade, aqueles que têm aganofobia, aqueles que buscam isolamento, são vítimas da culpa. A culpa ancestral, a culpa atual, de atos que nós não deveríamos ter feito, e os impulsos infelizes do instinto levaram-nos a praticar. Lentamente vamos descobrindo que aquela ação foi maléfica, que ela hoje nos prejudica mais do que aquele a quem direcionamos.
E vamos verificando que a melhor maneira de nos libertar da culpa é procurar a vítima para poder suplicar-lhe perdão, pedir-lhe desculpa. Contou-me Chico Xavier um fato muito peculiar, porque eu achava que ele nunca experimentava ingratidão de ninguém, sendo ele o amor que respirava ternura, que há de ter salvo algumas milhares de indivíduos, se não milhões, pela sua grandeza moral, pela obra e pela vida. E ele, certo dia, narrou-me que, estando em atividade no grupo espírita, na irradiação espírita, certo dia, ele estava na cozinha com os amigos e Emmanuel, seu mentor, começou a dar uma mensagem pela sua garganta, sem o controle da sua vontade. Era o amigo espiritual falando de maneira suave, que somente os mais habilitados podiam perceber que se tratava de uma psicofonia. E Emmanuel convidava as pessoas à vigilância e exarava um conselho quase coletivo, falando da necessidade da reforma íntima, elucidando que a função da doutrina espírita não é a de oferecer conferências lindas e livros maravilhosos, mas caminhos de libertação. O Espiritismo não vai resolver o problema de ninguém, vai ensinar a pessoa a resolver o seu problema, porque não é sobrenatural, não é maravilhoso, não é excepcional. É uma proposta da luz para esbater a treva. E quando ele terminou, ficou algo aturdido. Foi para casa. Nos dias que se seguiram, ele percebeu que determinado confrade não estava frequentando as reuniões como era de hábito. Primeira semana, quarta semana, e não mandava notícias, estaria doente, era uma pessoa muito querida, e ele se preocupou-se, e de repente ele teve um insight. Será que a pessoa supôs que aquelas palavras eram-lhe dirigidas de alguma forma através do artifício da mediunidade? E consultou Emmanuel, consultou dizendo ao mentor que estava preocupado e não sabia exatamente o que fazer. E Emmanuel sugeriu que ele procurasse um amigo, fosse à casa do confrade. Ele saiu um dia às 18 horas da sua residência, caminhando vagarosamente, pois que o amigo residia praticamente no mesmo bairro, e foi até a casa do confrade, tocou a campainha, e quem abre a porta? O confrade. Abre-a e o vê, cansado, suarento, algo ofegante, e toma uma posição muito especial. Não abre totalmente a porta e fica à entrada, segurando a porta, e olha para ele com maior indiferença. Então Chico ficou aturdido. Era uma atitude estranha, e disse: venho saber de você. Como é que você está? Passando bem? Doente? Algum problema? E ele, com semblante patibular, disse: pois é, Chico, eu estou olhando você para fazer uma avaliação. Todos dizem que você é muito humilde. Então eu estou vendo se você é realmente humilde ou cínico. Se se trata de uma postura cínica ou de uma humildade real. Porque depois do que você fez comigo publicamente, você vir à minha casa para perguntar o que se passa comigo. E o Chico empalideceu. Mas ele perguntou: mas o que é que eu disse? Você não lembra de como você me ofendeu publicamente? Como você escarneceu do meu ser? Como você teve a covardia de aproveitar aquele momento para dizer-me o que jamais alguém teria audácia de referir-se sem que eu reagisse grosseiramente? Como é que você acha que eu devo estar? Detestando como eu estou. E bateu a porta. Bateu a porta e Chico ficou estarrecido. Então abaixou a cabeça, saiu intrigado. O que teria sido dito? Era uma tese, era uma advertência. Se ele a recebeu para si, é claro que era um medicamento amargo para uma doença grave. A misericórdia do céu chegava à terra. E quando se adentra em casa,
comovido até as lágrimas, sentindo a dor da angústia do amigo que agora o detestava, sem que ele tivesse uma ingerência lúcida, nem objetivo, Emmanuel lhe diz, em realidade, o nosso objetivo era dizer-lhe, porém dizer numa tese que servisse a todos, a respeito do bom comportamento, da coerência entre abraçar a doutrina espírita e viver os seus postulados integrais. E nada de arrependimento nem tristeza. Vamos trabalhar, porque o trabalho dilui todas as mágoas. E nada de ficar ressentido, porque o nosso irmão necessita do nosso carinho e da nossa ternura. Colocando a mão no meu ombro, o apóstolo de Pedro Leopoldo, que atingiu o mediumato, disse, resignei-me. Ele entenderá, hoje ou mais tarde, na terra ou no além, quando nos encontrarmos, que de maneira alguma jamais desejei feri-lo. E é que o mentor veio trazendo, talvez, o ferro em brasa para provocar a cicatrização dolorosa da ferida tremenda que ele carrega na alma. Então, o perdão é uma necessidade urgente. Mas nós dizemos, repetindo, eu não consigo, porque nós preferimos guardar a mágoa, temos o prazer de carregar o ressentimento para nos esforçarmos. Acostumamos-nos a ver a desdita do outro e sentimos um grande alívio quando o nosso algoz é convidado ao resgate pelo sofrimento. Há um amigo que guardava tremendo ódio de outrem e um dia me disse, Júlio Divaldo, por fim eu vi a desgraça daquele que me perseguiu. Agora sim eu estou tranquilo. E eu lhe perguntei, o que fará você da sua mente de agora por diante? Porque até esse momento você desejou como meta vê-lo infeliz. Ele está infeliz. E agora? Você vai ter uma vida vazia. Porque não tem o hábito saudável dos bons pensamentos. Seu desejo tornou-se realidade. Você passou de vítima a algoz. E no futuro vai ter culpa de haver contribuído mentalmente para o desconcerto dele que se reabilita, enquanto você tomba no abismo da degradação moral. Outros dizem, bem, eu até sou capaz de perdoar, mas não esqueço. Quem me fizer, façam bem feito, porque eu não esqueço. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Ideal será que o nosso ato de perdão faça-se acompanhar do olvido da ofensa. Mas são duas coisas diferentes. O perdão é um sentimento. O esquecimento é o fenômeno biológico da nossa memória. Podemos perdoar e lembrar. Nada que ver. Perdoar é não devolver o mal que nos fizeram. Perdoar é não desejar que o outro venha a pagar pelo erro que cometeu contra nós. Perdoar é dar o direito ao outro de ser inferior, de ser infeliz, de ser perseguidor, mas a nós não nos permitirmos o direito de ser semelhante a ele. Esquecer é do tempo, porque toda vez que nós virmos a pessoa, nós lembraremos por associação de ideias, é uma técnica psicológica. Toda vez que encontrarmos a pessoa ou que ela nos abrace, nós recordaremos que aquele urso nos abraçou anteriormente de uma forma especial. É a lembrança, mas iremos lembrando de uma forma suave. E é porque nós estamos guardando o ressentimento, vai diminuindo a moça, digamos assim, que está em nosso cérebro pelo ato malsão, até que ela desaparece. Até o momento quando nós não teremos mais a memória, o que teremos alcançado como verdadeira bênção de Deus. Como qualquer criatura humana, eu também colecionei muitas mágoas. Nada melhor do que ser infeliz e ter mágoas. Chegamos ao dizer, você não sabe o que eu sofro, e dá este tom de desgraçado na voz. É uma coisa maravilhosa. Quando a gente faz isso, já melhora. E quando a pessoa nos vê o rosto triste, diz assim, que passa? Isso já é uma felicidade. Sou um desgraçado. Contei algures que eu tenho um amigo que tem o terrível tormento de ter todas as doenças do mundo.
Durante os 50 anos de amizade, sempre que eu encontrava, eu perguntava, como vai? E ele, mal. Então ele estava sempre bem porque estava mal. Até que eu me cansei. Porque eu dizia, mas mal de quê? Com a doença X, com a doença Y. Era com certeza, ele estaria agora com esta virose tremenda que assola a África, determinados países. E depois dos 50 anos, quando eu estava na gripe dos frangos, eu encontrei um dia lá em Salvador e disse, olá, mas que prazer, como vai? Com a gripe dos frangos. Ela ainda não tinha saído da Ásia e ele já estava afetado no bairro do Pau da Lima, em Salvador. Então eu fiquei cansado. E daí por diante, eu lhe pergunto assim até hoje, olá, qual é a sua última doença? E ele logo disse, qual é a última? É uma maravilha. É o prazer de ser feliz para inspirar compaixão. A maioria de nós tem esse distúrbio de conduta. Adoramos quando inspiramos piedade. E não pode haver nada pior do que esta palavra, coitado. Toda vez nós dizemos que aquele é um coitado, é uma tragédia. Eu tive uma amiga que sofria muito e era uma sábia. E certo dia conversávamos, ela com vários problemas de saúde, e alguém, para ser gentil, disse assim, coitada, ela é uma coitada. Ela olhou com certa raiva, sorriu de gentileza, e quando a pessoa saiu, ela me disse, vê, Divaldo, diz que eu sou coitada. Coitada é quem tem ferida nas costas, que nem deitar pode. Eu não tenho ferida nenhuma, estou ótima, não sou coitada coisa nenhuma, só porque eu tenho essas doencinhas, também aos 70 anos, o que é que a gente pode esperar? Eu que estava com 50, era jovenzinho, eu disse, não pode esperar nada, minha irmã. Sorrimos e agora, depois dos 70, também não podemos esperar nada, sim, podemos esperar a morte, que vai alcançar os outros, os jovens também morrem, porque nós, as pessoas de mais idade, as pessoas respeitáveis, macróbias, que nome horrível, nós, os macróbios, quando os jovens me dizem, mas tio, o senhor é tão velho, nós temos a nossa técnica de vingança, aí não entra o perdão, nós dizemos assim, eu já cheguei aqui, e você, eu não sei se vai chegar, é a pior praga, que nós dirigimos àqueles que nos invejam, mas para ser coerente e honesto, eu bem que desejava estar nessa idade horrorosa, dos 40 anos, mas que fazer? Estamos cá, mas a necessidade do perdão é urgente, tirar de nossa mão a brasa da vingança, que está queimando nossa mão enquanto a carregamos para tirá-la no outro, porque no momento que nós perdoamos, nós atingimos o estado de plenitude. Aquele que não perdoa é alguém atormentado por conflitos, por pequenezes do instinto, como diz Allan Kardec com muita propriedade, pelas más inclinações. E pior, leva para a sepultura o ressentimento, a mágoa, e na primeira oportunidade vai em busca da sua vítima, pela lei das afinidades, atormentá-la, dando lugar às terríveis obsessões. Vivemos um período de obsessões dilaceradoras. A maioria das pessoas portadoras de distúrbio de comportamento, na área das emoções, na área da conduta, dos distúrbios, da depressão, do transtorno do pânico e outros, e algumas na área profunda da esquizofrenia, são vítimas da cobrança pertinaz, daqueles que nos não perdoaram os delitos. Quando eu era muito jovem, tinha 7 anos de idade, estava preparando-me para banhar-me, era um menino ingênuo, católico, estava na evangelização, no catecismo católico, e apareceu-me um ser espiritual, tomou uma postura terrível, olhou para mim, com rancor inesquecível, me disse, eu te odeio, e vou te matar. Então eu fiquei apavorado e gritei por minha mãe. Criança grita logo pela mãe, mãe! E ela veio correndo, eu digo, tem aqui um bicho que disse que vai me matar. Durante 40 anos, nós fomos amigos desse que ia me matar. Ele está morto, eu estou aqui ainda vivo, por enquanto. Até que eu me tornei espiritista, dei-me conta do fenômeno da mediunidade e passei a chamá-lo o Máscara de Ferro, porque naquele íntere
eu assisti um filme chamado Máscara de Ferro, baseado numa obra de Alexandre Dumas, a respeito de gêmeos, um dos quais era o rei de França, o outro trai, coloca-o na masmorra em Marsella e assume o lugar. E coloca a máscara de ferro no rei, para que ninguém soubesse. E quando eu era jovem que assisti esse filme, eu fiquei tão impressionado com aquela máscara de ferro. O rosto desse espírito era impassível, como se fosse uma máscara. Não sorria, não chorava, não demonstrava emoções. E como ele nunca me disse o nome, eu me tornei seu amigo chamando o Máscara. Quando ele aparecia, ele dizia assim: olá, que bom revê-lo. E dizia de mim para comigo: vou vencê-lo pela paciência. Ele me acompanhava nas palestras e às vezes interferia. Lembro-me que uma vez na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na reunião das 9 da manhã, eu estava entusiasmado, como todo baiano quando fala. E então eu disse qualquer coisa e gritaram: não, apoiado. Eu olhei, era ele tentando me perturbar. Eu sorri e fui adiante com o apoio da divindade. Passaram-se os anos, meus amigos, e depois de uns 30 anos, um dia ele me disse: olha, monstro, me tratava gentilmente. Olha, monstro, tu não conseguiste convencer-me, mas tu me venceste pela paciência. Livro dos Médiuns, capítulo 23, das obsessões, quando Allan Kardec fala da paciência que o obsidiado, que a vítima deve ter, que o seu algoz está ressarcindo. Então, paciência. Eu não podia mudá-lo, mudei-me e comecei a ter paciência. Então, eu vou deixar-te por uma temporada. Eu vou deixar-te, mas depois eu voltarei. Não penses que me convenceste. Eu fiquei alegríssimo, porque pela primeira vez, depois de quase 30 anos, eu ia estar a sós, ia poder estar sempre a sós. E no dia seguinte, eu acordei, como normalmente. E à tarde eu disse: meu Deus, está me faltando qualquer coisa. Era o Máscara. Nós nos acostumamos com tudo. E eu comecei a sentir saudade dele, porque ele era meu fiscal. Se eu não cometia algumas arbitrariedades, algumas loucuras, graças a ele. Porque às vezes eu tinha uma vontade de não proceder tão bem como a doutrina manda. E quando eu me entusiasmava, ele aparecia. Eu digo: não posso. Porque se eu escorregar, ele me pega. Então a minha segurança era o bom proceder, na medida do limite das minhas forças. Mas eu senti falta. Eu digo: meu Deus, e agora o que é que eu faço? Sem o vigilante, sem o fiscal. Passaram-se vários anos. De repente, um dia, deixaram uma criança na porta da Mansão do Caminho. E o porteiro me chamou, eu fui em ver. Era uma menina afrodescendente, feia, tão feia, que eu, contente, abracei e disse: minha filha, você será Miss Horror. Porque nos Estados Unidos tem Miss Cebola, Miss Melancia, Miss Abóbora. Por que não Miss Horror? É também Miss. E saí embalando-a. E quando eu vinha chegando à Casa Grande, uns 100 e poucos metros da portaria até a Casa Grande, para ver em que lar eu ia colocá-la, nós tínhamos 25 lares de família, ele me apareceu. Ele apareceu, eu digo: ai meu Deus, tirou a minha alegria, eu já estava acostumado sem ele. E então ele me olhou para a criança, acercou-se, eu parei, porque eu não esperava essa visita agradável naquela hora. E ele então tocou no meu ombro pela primeira vez e perguntou-me assim: tu a amas? Eu disse: não sei, está chegando agora, dê-me um pouquinho de tempo. Tu a amarás? Eu digo: é claro que eu a amarei. O senhor sabe que sim. Então, se tu a amares, eu também te amarei. Porque esta que aí está é minha mãe reencarnada. E eu necessito que tu a ames para que eu seja feliz. Eu olhei para ele, no bom tom de uma pessoa que não quer briga, pôs a mão na cintura, com a outra segura a menina e disse assim: quer dizer que é mami, hein? Eu vou aproveitar para dar uns lindos beliscões de caranguejo. É aquele que te torce assim, dói e não deixa marca. É uma beleza. Vou dar-lhe alguns beliscões. E você não fará isso? Por que não? Você não me deu por mais de 30 anos beliscões, coices e dentadas? Então agora mami, que não lhe educou direito, vai experimentar qualquer coisa. Ele ficou lívido
como Espírito, você não fará isso. Eu digo, sabe que eu não farei. Eu a amarei com todas as veras do meu coração. Ele disse, então, conta comigo. Agora eu te perdoo. Eu digo, não é necessário perdoar, porque eu gosto muito do Senhor. O Senhor tem sido meu anjo da guarda por mais de 30 anos, agora são quase 40 de nossa convivência. E a partir daquele momento, ele passou a ser um amigo, um benfeitor. E eu fui educando mamãe. Vontade de dar uns beliscões. Mas quando eu me lembrava que era terrível, e ainda terrível, e chegava até mim e não gostava de mim, eu fazia tudo para agradar. Primeiro eu subornava, dava balas, dava presente, nada. Depois austeridade, nada. Até o dia que ela completou 15 anos. No dia que completou 15 anos, foi ter comigo na minha salinha e disse, tio, hoje eu completei 15 anos. Eu digo, nossa, que idade bonita, então sente aí. E vamos falar olho no olho, de homem para homem. Ela é bem escurinha, ficou... Na Bahia temos uma expressão, ficou foveira. Uma cor que não é branco, nem preto, nem roxo, nem nada. É uma cor indefinível. Então tranquei a porta, assintosamente, peguei a chave, abri a gaveta do meu birô, coloquei, tranquei a gaveta e ela foi ficando apavorada. Hoje nós vamos conversar. Nesse momento ele entrou. Eu digo, ai que bom, vai testemunhar. Por que você não gosta de mim? Tio, eu gosto. Não minta. A mim não faz nenhuma diferença que você goste ou não. Mas eu quero saber, eu já bati em você alguma vez? Não, senhor. Então eu cometi um grave erro. Porque naquele tempo era pedagógico. Lá em casa, papai tinha um psicoterapeuta pendurado atrás da porta. Toda vez que nós derrapávamos, ele, sessão psicoterapêutica, vá buscar. Ele buscava aquele rédio lindo de 3 pontas. Ele fazia uma sessão de 4, 5 minutos, cura total. E ninguém tinha prejuízo. Agora não se pode nem pronunciar o nome. Então ele disse, eu nunca lhe bati, nunca lhe maltratei, mas você não gosta de mim. Tio, eu gosto. Eu digo, e por que você não vem falar comigo? É uma das únicas crianças, nós temos 125, que não fala comigo, porque tenho medo do Senhor. Mas por que, minha filha? Todo mundo fala comigo e você tem medo? Tenho. Eu acho sempre que o senhor vai me reclamar, vai exigir algo, aí eu evito. Eu digo, vou lhe contar por quê. Em 1625, veja lá, 400 aninhos apenas. E aí contei uma história. Eu tive que exercer uma função na qual seu filho deveria receber a punição canônica. Éramos ambos eclesiásticos. E o meu dever era julgar processos e recomendar a penalidade. E ele tomou ódio de mim, e você, como mãe, que gosta de proteger os erros do filho, nunca se inteirou da legitimidade e ficou a favor dele. Então ficou do seu inconsciente que eu seria um carrasco. Mas hoje seu filho está aqui conosco, eu conversei. Ela então começou a chorar, rompeu aquele sentimento, me deu um abraço, tio, me perdoe. Mas por que perdoar? Não é motivo de perdoar, é motivo de esclarecer. Na raiz de todo conflito, na raiz de todo problema, há um débito do além, que nós deveremos ressarcir. E o perdão é a psicoterapia para sermos mais felizes. Então, eu me recordo ainda do Chico, quando, estando ao seu lado na fila imensa, chegou uma senhora e perguntou-lhe, Chico, eu desejaria divorciar-me do meu marido. Havia chegado a lei de divórcio fazia pouco tempo. E Chico perguntou, mas por quê? Chico, eu estou casada há 25 anos. E o meu marido é um ébrio contumaz. Então ele bebe dia sim, dia não, eu não aguento mais. Jesus disse que deveríamos perdoar 70 vezes, 7 vezes. Portanto, 490. Em 25 anos eu fiz um cálculo, já perdoei mais de 1.500 vezes. Então eu estou aqui exonerada. Eu quero me divorciar para ser livre. A minha pergunta é a seguinte, se eu me divorciar dele, eu vou ter que ainda achar esse homem noutra reencarnação? Porque eu não quero na outra reencarnação.
E Chico ficou penalizado, disse: minha filha, você... Quando ele ia falar, Emmanuel apareceu-lhe, deu-lhe um sinal e disse assim: minha filha, você deve continuar ainda a temporada, ainda não perdoou tudo. Mas Chico, você está pedindo meu conselho, tenha um pouquinho de paciência. Meu Deus, então isso não vai acabar nunca. Emmanuel está dizendo que nós devemos perdoar 490 vezes a mesma falha. Ela disse: não acaba nunca, não acaba nunca. E a criatura se foi, eu também me fui. Quando voltei a Uberaba, estando junto a ele numa mesma fila, ou à semelhança daquela, eu lembrei-me daquele fato e digo: Chico, aquela senhora das 490 vezes voltou. Ai, Divaldo, eu não te conto. Uns 2 meses depois, a fila estava longa. Naquele tempo você usava roupa negra como luto. E eu vi na fila uma senhora de luto, muito triste, um lenço negro na cabeça. Veio caminhando até mim e perguntou: Chico, lembra de mim? Eu lembrei-me. Ele disse: minha filha, o que se passa? Uai, Chico Xavier, meu marido morreu, Chico. Ele bebia muito, mas quando estava sóbrio era tão bom. Então, Chico, eu estou com tanta saudade dele. Eu vim aqui perguntar, Chico, como é que ele está no além? Chico perguntou: minha filha, quanto tempo ele bebeu? 25 anos, então está bêbado no além. O sentido do perdão chega a ter essas características de humor, porque nos liberta-nos da culpa de Ilse, liberta-nos da inferioridade nossa. Bem-aventurado é aquele que perdoa, e necessitado aquele que tem carência de perdão. Nesses dias tumultuosos que invadem a sociedade, necessitamos de forrar-nos dos sentimentos bons, forjar em nosso mundo íntimo a fogo e a lágrimas aquele prelúdio do reino dos céus, que nos chegará hoje ou mais tarde, queiramos ou não, por uma fatalidade evolutiva. Estamos predestinados à luz das estrelas. Somos pequeninas luzes que se transformarão em sóis. Guardamos em nosso mundo íntimo o Cristo interno, cujo combustível para ampliação da sua potência é o amor, no seu sentido mais amplo. Por isso que a doutrina espírita exala que a caridade é a luz que norteará nossos passos, porque a caridade é o amor na sua expressão mais elevada, mais candente, mais gloriosa. Sermos verdadeiros espíritas, esculpirmos em nossa alma os sentimentos de amor, de fraternidade, de perdão, vivermos a doutrina integralmente, não parcialmente, não dizendo quem sou eu não posso, dizendo eu sou filho de Deus, eu avanço na direção da plenitude, eu posso tudo o que quero, e as forças sublimes da erraticidade superior descerão sobre nós como chuvas de misericórdia, acalmando a seca dos nossos sentimentos, ou naturalmente aquecendo-nos o gelo das nossas frias emoções. É necessário definirmos-nos. Eia agora, diz o Evangelho, não amanhã, não depois, agora, neste momento estabelecermos metas de paz e de plenitude, porque o anjo da morte pode chegar-nos sem aviso prévio, e talvez não tenhamos tempo de nos preparar, nem de reparar. Desta forma, como ensina Santo Agostinho, a questão 919, fazei como eu, todo dia ao deitar-me, fazia um exame de consciência, analisando os meus atos durante o dia, e quando me dava conta de que me houver equivocado, no imediato eu procurava reparar. E quando havia agido corretamente, eu dava prosseguimento à minha ação. Que possamos fazer uma reflexão diária, no momento de deitar ou ao acordar pela alva, perguntando qual é a finalidade do nosso dia e o meio para encontrarmos a verdadeira paz. Então, uma dúlcida alegria tomará conta do nosso coração. A alegria de viver, que nada tisna, nem a dor,
nem a traição, nem o desencanto, que não nos permite desanimar nunca, porque estamos fadados para o reino dos céus. E a seguir ao reino dos céus é o trabalho deste momento, para subirmos a montanha da sublimação evangélica e podermos bendizer todas as dores, mas todas as outras bênçãos de que fomos objeto, agradecendo a Deus a honra incomparável da vida, tanto que nos tem dado, que não poderíamos necessitar de mais nada, sendo levados a dizer: Senhor, Senhor, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas, na minha pequenez. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, se eu não pudesse ser uma Via Láctea de estrelas, permite-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na escuridão. A amargura de quem anda na solidão. Eu desejaria ser a chuva generosa que fertilizasse a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede e a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser o jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra. Então permite-me ser pelo menos uma árvore na estrada, projetando sombra no chão, ou permite-me ficar sob ela para quando alguém passar pelo meu caminho, eu lhe pergunte de mansinho: olá, amigo, para onde vais? E se ele me responder: quem és tu? Eu lhe direi: sou teu irmão, dá-me tua mão. E lado a lado eu irei cantando: Senhor, eu gostaria de ser esteta, artista, orador, declamador, poeta, para cantar no mundo a tua magia, porém me falta o êxtaro, me sobra agonia, e como nada posso ser, deixa-me só dizer: muito obrigado, Senhor, porque eu nasci, muito obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor, muito obrigado. Eu queria ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra.